Então, que Deus abençoe grandemente a todos. Uma boa tarde, já é um final de domingo, final de semana, onde as bênçãos de Deus foram derramadas, com certeza, e continuarão sendo no estudo de hoje. E essa bênção especial vai hoje para o Daniel, que aniversaria hoje, dia 24 de janeiro. Que Deus te abençoe, Daniel. Obrigado pela mensagem que tem nos trazido a cada domingo. Obrigado por sua família linda. Está aqui a irmã Iraneide, sua mamãe, a Fátima, a nossa querida irmã Hilda. E aqui também conosco o irmão Sérgio, como você já mencionou há pouco, vocês fazem aniversário de batismo juntos, né? E a irmã Ineida acabou de entrar também. Que Deus abençoe, irmã Ineida. Uma boa tarde também. E a Vanessa, que está ali plugada. Que Deus te abençoe, viu, Vanessa? De uma forma especial. Eu vou deixar os microfones, então, fechados para vocês poderem cantar, tá bom? Então, vamos compartilhar aqui a tela e aí vamos cantar. Maravilhas
momento orar. Então, na medida do possível, os que puderem se ajoelhar, vamos fazer uma oração. A irmã Elda aproveita e pede as bênçãos pelo Daniel, não é? Por estar não só compartilhando a palavra, mas também por estar aniversariando hoje. Deixa eu só desligar aqui só um minuto. Pode ir. Oremos. Podemos orar? Pronto, irmã Elda, pode orar. Pronto, então oremos. Santo e poderoso Deus, Pai de infinita bondade e misericórdia, estamos gratos a Ti, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de findar um dia onde sentimos a Tua companhia, tivemos a alegria, Pai, de estarmos na Tua casa hoje pela manhã, e também, Senhor, nossos corações estão alegres e felizes pela a contemplação da vida que o Senhor tem otorgado ao nosso irmão Daniel, e que o Senhor continue abençoando, Pai, de forma que ele possa cada dia crescer na graça e na estatura de um varão perfeito diante do Senhor. Enche ele do Teu Santo Espírito e junto com o batismo do Espírito Santo, Pai, que venha sobre ele toda sorte de bênçãos, não só para ele, mas que seja extensiva a toda a família dele. Pai, neste momento nós nos reunimos aqui para estudarmos a Tua palavra. Então pedimos ao Teu Santo Espírito humildemente que ele faça-nos compreender aquilo que iremos estudar hoje, para que, guardando a Tua palavra no nosso coração, ela possa nos purificar, nos dar poder para vencer as tentações e assim, Pai, sermos vitoriosos em nome de Jesus. Concede-nos estudo de paz, que Teus santos anjos estejam ao nosso redor, lançando luz naquilo que iremos estudar, em nome de Jesus. Amém. 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 Bom, Daniel, contigo agora a palavra, o estudo, e que Deus te use poderosamente mais uma vez. Que Deus te abençoe, Daniel, nesse estudo. Amém, pastor. Muito obrigado, pastor. Agradeço as palavras da irmã Elda na oração relativa ao meu aniversário. Queria também dar as boas-vindas, né? Boa noite aqui para o irmão Wagner, estou vendo ele aqui conosco. Boa noite, igreja. Boa noite, pastor. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Wagner. A Regina está aqui também. E, meus irmãos, hoje vamos falar de um tema também muito importante. Olá, Regina, apareceu lá. Boa noite, Regina, tudo bem? Prazer tê-la aqui conosco. E, dando início ao nosso estudo, hoje vamos trabalhar um tema muito importante, que é o dom de profecia. E vamos aprender o que a Bíblia nos traz, nos ensina a respeito disso, o que Jesus nos ensinou a respeito disso. E, para dar continuidade aqui, a gente seguir um roteiro, eu vou compartilhar minha tela com vocês. E nós vamos estudar mais nosso 15º estudo referente ao dom de profecia. Exatamente o que Jesus nos ensinou. Meus irmãos, o termo profeta, ele tem duas conotações. A gente tem o profeta como sendo literalmente o porta-voz, significa isso, porta-voz de Deus. Então, a gente tem qualquer pessoa que fala de Deus, fala da Bíblia, que utiliza, né, o que Deus nos passou, principalmente através da Bíblia, para outras pessoas, ela está falando, digamos assim, né, em nome de Deus, né? Ela está sendo usada para transmitir a palavra de Deus. Então, nesse momento aqui, eu estou na condição de profeta, porque eu estou buscando levar, dentro das minhas possibilidades, mas como o Elda até colocou na oração, buscando o Espírito Santo para
para me capacitar a passar da melhor forma e para que todos entendam, mas eu estou profetizando. Então, existe essa conotação. Nesse momento, na verdade, todos nós que damos estudos bíblicos, que testemunhamos e falamos de Deus e das Escrituras para outras pessoas, sim, nós somos profetas. E existe a segunda conotação, que são aquelas pessoas escolhidas por Deus para trazer mensagens especiais, específicas, podendo se utilizar, inclusive, de aspectos de coisas sobrenaturais. E aí a gente tem também a outra divisão, que são os profetas que estão no cânon bíblico, ou seja, são autores dos livros da Bíblia. Mas os profetas, eles não se resumem somente a quem escreveu a Bíblia. A gente bem conhece aquela expressão, né? A lei e os profetas, fazendo referência a todo o Antigo Testamento. A lei se referindo à Torá, aos livros de Moisés, o Pentateuco, e os profetas, ali exatamente todos os profetas daquele período, Isaías, Jeremias, Malaquias, etc. Né? Então, esses têm escritos, livros que foram escritos, que estão na Bíblia, compõem a Bíblia. Existem profetas que escreveram livros, mas não estão na Bíblia. Um exemplo é Ageu. E existem muitos outros profetas na Bíblia que não têm livros escritos na Bíblia, nem, em princípio, escreveram livros. Eu gosto muito de pensar em João Batista. Então, João Batista foi um profeta, a Bíblia fala, né, que não houve maior do que ele, porque a missão dele foi muito específica e pontual, de dar o alerta, né, da primeira vinda de Jesus, e ele não tem livro escrito, ele não escrevia, né, pelo menos até o que nós sabemos. Então, a gente tem que ter essa percepção, é um primeiro ponto que eu gostaria de destacar. Então, todos nós, quando falamos de Deus, somos profetas, porque somos porta-vozes. Mas Deus escolhe pessoas específicas para levar a mensagem dele dentro do seu contexto ali do plano de salvação. A cada faseamento desse plano, ele, havendo a necessidade, levanta profetas. E tudo isso a gente vai estudar agora na Bíblia. Eu vou compartilhar de novo a tela e com essas considerações iniciais eu aproveito e pergunto se alguém quer fazer alguma colocação, tem alguma dúvida em relação a isso? Alguém que gostaria de colocar alguma coisa? Perfeito. Então, continuando aqui nossa apresentação, Jesus ele falou de uma coisa muito importante, os falsos profetas. Está lá em Mateus, capítulo 7, no verso 15, onde ele diz assim: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Esse texto ele é muito forte, porque aqui ele está dizendo que, de fato, existem o falso profeta, e tem um detalhe importante. Imagina aí, alguém pode falsificar uma cédula de R$15? Se nós virmos uma cédula de R$15, alguém vai achar que ela pode ser falsificada? Não, porque ela não existe. Agora, uma cédula de R$10, se ela existe a falsificada, é porque nós sabemos que existe a verdadeira. Então, se Jesus está falando dos falsos profetas, obviamente existem profetas verdadeiros. E aí algumas pessoas têm até dúvida, porque fala que João Batista foi o último a profetizar. Tem uma passagem bíblica que fala sobre isso. E aí tem pessoas que assim não aprofundam no estudo da Bíblia, e aí pensam que não, profecia acabou naquele período. Hoje em dia é Novo Testamento, não existe mais essa questão de profeta e tal. Não é verdade. A gente tem vários profetas, inclusive profetas mulheres no Novo Testamento, né? Mas o próprio Jesus dizia que haveria falsos profetas no futuro. E se há falsos profetas, é porque existe o verdadeiro, não é verdade? Por uma inferência lógica. Então, essa foi a primeira questão que Jesus colocou, e eu queria que vocês atentassem para ver como esse texto ele é atual, né? Dentro daquela conotação que a gente trabalhou de qualquer pessoa que fala de Deus, fala da Bíblia, né, traz
a palavra de Deus, ele está sendo um porta-voz. E existem pessoas que fazem isso com a intenção de oferir benefícios. Infelizmente, é uma coisa que a gente vê muito hoje em dia, no meio evangélico até, algumas igrejas que são abertas, que a gente nitidamente percebe que o objetivo não é trazer pessoas aos pés de Cristo, mas sim como um negócio, né? Então, esses falsos profetas, eles, em verdade, são lobos roubadores, disfarçados ali em pele de cordeiro, mas a intenção, ela não é cristã, não é isso? E aqui a gente percebe pela Bíblia que Deus, já que existe o falso e o verdadeiro, eu tenho que saber distingui-los, né? E os profetas, eles teve alguns, como eu citei antes, que escreveram a Bíblia, e outros que não escreveram a Bíblia. Joel, ele traz uma profecia para os dias finais. E a profecia dele é falando exatamente sobre profecia. Eu queria mostrar para vocês, Joel 2, verso 28 a 30, fala isso aqui, ó. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. Então, observem que para os tempos finais, para os tempos atuais, tempos modernos, nós sabemos que estamos já no período de Laodiceia, da última igreja, nos tempos finais, o dom de profecia, ele sim aconteceria. E é nesse contexto que a gente depreende duas características da igreja verdadeira, da igreja remanescente. E eu reforço aqui, na Bíblia não existe a igreja católica em si, não existe a igreja adventista, não existe a igreja metodista, ou a igreja batista, ou a universal. Nenhuma dessas igrejas denominacionais estão descritas na Bíblia. A Bíblia ela apresenta duas igrejas. A gente falou disso até semana passada. A falsa e a verdadeira. Assim como existe o profeta falso e o profeta verdadeiro, existe a igreja falsa, a mulher vestida de púrpura, adornada, e existe a mulher vestida de branco, a mulher pura, que é a igreja verdadeira. E ela tem uma característica, ela tem duas características principais. A gente também já viu esses textos anteriormente, e aqui a gente reprisa em Apocalipse 12, 17. Então, irou-se o dragão, que significa Satanás, contra a mulher. E nós já aprendemos que mulher, no Apocalipse, simboliza igreja, e aqui especificamente a igreja de Deus, a igreja remanescente, a mulher pura. Né? Então, esse dragão foi pelejar com quem? Com os restantes da descendência da mulher. Ou seja, os remanescentes daquela mulher, daquela igreja verdadeira. E quem são eles? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então, essas são as duas características. Guardar os mandamentos, e a gente estudou isso lá quando vimos sobre os mandamentos, os 10 mandamentos, sobre o sábado, mas também que tem o testemunho de Jesus. E aí, alguém pode ficar em dúvida, o que é esse testemunho de Jesus? Esse testemunho de Jesus, ele é bem discriminado em Apocalipse 19, no verso 10. Quando você tem ali João recebendo a visão, o anjo chega para falar com João, ele se prostra aos pés daquele anjo, e aí o anjo fala para ele, calma, João, não precisa se colocar aos meus pés, não, eu sou conservo teu. E aí a gente vê que ele discrimina quem é as pessoas que têm o testemunho de Jesus. Eu vou ler aqui ipsiliteris o texto, para ficar bem claro. Aqui João relatando, prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo, adorar o anjo, como eu disse. Ele, porém, me disse, vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantêm o testemunho de Jesus. Aquele anjo é um conservo, ou seja, é um ajudador, é um nosso auxiliador dele, de João, que era um homem de Deus,
e os irmãos de João, ou seja, todos nós que seguimos a Deus. E quem são essas pessoas? Que mantêm o testemunho de Jesus, adora a Deus. Aí agora explica, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então a gente tem que nesses eventos finais, essa igreja remanescente, ela guarda os mandamentos, e nesse movimento surgido, nesse tempo final, ela também teria o dom de profecia moderno. E a gente acredita, nós, de toda análise, estudos bíblicos e o relato histórico da vida dessa mulher, chama Ellen Gold White, como sendo a pessoa que recebeu o dom de profecia moderna. E aí, Ellen White, aqui alguns dados bem específicos, ela se casou com Tiago White, e isso foi em 1846. Ela nasceu em 1827. E ela, ainda criança, estudou apenas 2 anos na escola formal, e ali ela teve um acidente na escola, se machucou, ela teve, ali de uma maneira não proposital, uma outra criança mais velha atirou uma pedra que atingiu ela no rosto, e ali, a partir dali, ela teve a saúde dela bastante debilitada, foi algo realmente grave, e ela teve que sair da escola. E aí, ela casou em 1846, ela teve quatro filhos, dos quais ela perdeu o mais velho e o mais novo. Os 2 do meio, se não me engano, é William, e o outro eu não recordo o nome agora. Aí a família dela. E é muito comum, né? Nós adventistas somos muito criticados por causa da Ellen White. Mas nós temos que seguir a Bíblia. Nós, né, como cristãos e credores realmente, ou cremos unicamente na Bíblia, como sendo a nossa única regra de fé e prática, e isso é válido para nós também, embora algumas pessoas digam, né, que não, que o adventista ele segue Ellen White, eles colocam um nível de importância maior Ellen White do que a Bíblia, os seus escritos no nível de importância maior. Nada disso é verdade. Eu acho até interessante, antes de a gente prosseguir, eu acho interessante que minha mãe, esses dias, né, mãe, você está aqui conosco, o meu irmão, Mateus, o mais novo, ele tinha essa percepção, assim como provavelmente aqui alguns tinham. Eu era assim desconectado do mundo religioso, então eu confesso que eu não tinha uma opinião formada sobre a igreja adventista. Eu ouvia falar e tal, não tem uma igreja que guarda o 7º dia, que era o sábado, mas como eu era aquele homem natural, realmente, totalmente afastado de qualquer religiosidade, eu não tinha uma ideia formada. Mas muitas pessoas têm a ideia de que a igreja adventista, enfim, fazem várias conjecturas. E aí, minha mãe, a gente conversando, né, na nossa dupla de oração, ela comentou que meu irmão Mateus, ele tinha essa impressão ruim. Por quê? Porque as pessoas falam mal da igreja adventista, é muito comum. E aí eu até estava refletindo sobre esses pontos, aí eu pensei, caramba, olha Jesus, o Filho de Deus, esteve aqui na Terra, ele só fez o bem, curou, ele veio trazer a nossa salvação. E olha quantas pessoas odiaram ele. A ponto de a multidão do povo dele, o povo de Jerusalém, pedir para que ele fosse crucificado. Ali para escolher Barrabás, que era um assassino conhecido, ou Jesus. Preferiram que Jesus fosse crucificado. Obviamente, a gente sabe que isso tem uma interferência ali direta do inimigo, né? Trazendo as pessoas a esse tipo de escolha. Mas a gente sabe que tudo também são escolhas nossas. Se nós alimentamos o grande conflito que acontece internamente entre nós, entre aquele leão do bem e o leão do mal, se você alimenta o leão do bem, no conflito ele vai vencer. E, infelizmente, aquelas pessoas tomaram aquela decisão.
E por isso não me causa nenhuma estranheza que muitas pessoas hostilizem, que falem mal, porque se o próprio Jesus, que era perfeito, ele foi odiado até por algumas pessoas. E aí meu irmão, continuando aqui esse pequeno testemunho, em conversa com minha mãe, disse que tinha essas impressões também. E após ele ir para o batismo da minha mãe, e aí foi interessante, né? Fica até o registro aqui desse pequeno testemunho. Eu falei, mãe, peça para o Mateus ir para a igreja para o seu batismo. Diga que ele vai tirar foto, porque eu conheço, né? Eu nos conheço, né? Eu sabia que ele seria resistente em querer ir para o evento. Aí eu falei, não, diga que você precisa de alguém para ir lá tirar foto e filmar o seu batismo, que eu estou pedindo. E aí ele foi. E aí ele teve outra percepção. Viu que ali não era uma seita, eram pessoas normais, logicamente, pessoas que estavam buscando a Deus, e viu ali o clima, o ambiente, enfim, tudo ali já causou uma impressão diferente. E à medida que nós estamos conversando, e eu oro com minha mãe, e às vezes ele está ali em casa presente, e ele tem visto as transformações pelas quais eu tenho passado, e meus familiares ali, que estão, meu irmão Lucas, a minha mãe aqui, então ele tem outra percepção. E aí me causou muito impacto, mãe, aquilo que você falou, quando ele comentou com um colega que ele tinha um irmão que estava na igreja adventista, e aí o colega falou assim, o quê? Igreja adventista? Aquela igreja que guarda o sábado, não sei o quê, rapaz, aquilo é uma seita, não sei o quê. Aí ele próprio, mas, cara, com base em que você acha que é assim? Porque o que eu vi é isso, aquilo, e ali defendeu o adventismo. E aí ele chegou para minha mãe posteriormente e falou, mãe, realmente nós só podemos ter uma opinião formada de alguma coisa quando nós conhecemos. E aí muitas pessoas formam opiniões, e isso aqui é válido para tudo. Às vezes até uma pessoa que você conhece no seu ambiente de trabalho, isso é muito comum. Eu vou falar uma coisa que acontece muito. Você chega num ambiente novo, e aí você olha para aquela pessoa, você não vai com a cara dela. Você não faz sistema, né? Aquela história, não tem a química. E aí você cria um monte de ideias ruins. E até algumas atitudes você interpreta como já algo ruim. Mas aí depois você conhece alguma experiência, alguma oportunidade, você tem um contato mais próximo com aquela pessoa, e aí você vê, não, a pessoa não era assim. Eu lembro que eu já sofri um pouco isso. Algumas pessoas têm uma impressão, às vezes, inicial, que eu era soberbo, né, digamos assim. Aí, depois a pessoa vem, quando surge uma oportunidade, a gente conversa, a pessoa, nossa, eu pensava que você era assim, intransigente, eu não sei dizer qual é exatamente o adjetivo, mas aí tem outra percepção da minha própria pessoa. Então, ou seja, resumindo tudo isso que eu estou falando, não podemos criar preconceitos em relação à Igreja Adventista e também em relação ao dom profético de Ellen White. Se a gente fica inseguro, isso é natural, nós temos que fazer o que então? A mesma coisa que a gente faz com a Bíblia. A gente estuda, lê, e como eu disse, a nossa regra de fé e prática é a Bíblia. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, e é isso que nós estamos fazendo hoje, é o que a Bíblia me ensina sobre o dom profético. E aí a gente vai compreender melhor tudo isso. E aí, no segundo nível que eu gostaria de colocar, é o seguinte, se pessoas falam que Ellen White não é realmente uma profetisa, ou que, enfim, leiam os livros dela. Pegue um livro, talvez, e vamos ler, para ver realmente se ela é essa pessoa ruim, digamos assim, como pintam por aí. Então, eu até levei aqui o nosso estudo aqui para uma determinada direção, mas eu queria abrir aqui. Alguém gostaria de fazer alguma consideração? Pastor Edson? Sim, Daniel, dos livros que eu sempre recomendo para que a pessoa tome o primeiro contato, né? É o livro Caminho a Cristo. Ele é um livro fácil, dá para ler até num dia. Livro, exatamente, Daniel, exatamente. Esse é o que eu recomendo, que seja o primeiro. Já li muitas vezes esse livro. Eu estou devendo, pastor. Tá na minha lista aqui, eu ainda não li, não. Mas quando o senhor começou a falar, eu imaginei, deve ser Caminho a Cristo. Mas, enfim,
Olha lá, a irmã Inês, boa noite, irmã Inês. Já está ali com seu livro em mãos também. Mas, meus irmãos, só para reforçar, nós, apesar do dom profético de Ellen White, a nossa base é a Bíblia. E aí, eu ia até mostrar isso aqui em outra hora, mas já que a gente entrou nesse contexto, está aqui. Isso aqui é um livro chamado Nisto Cremos. Aqui a espessura dele, para vocês terem uma noção. Aqui a gente tem 501 páginas. E aqui estão compiladas as 28 doutrinas nas quais a Igreja Adventista fundamenta a sua crença. Aí eu pergunto, de todas essas páginas aqui, quantas páginas vocês acham, quem chuta aí, quantas páginas está calcada nos escritos de Ellen White? Das nossas 28 doutrinas, em 500 páginas, quantas destas páginas vocês acham que está com base nos escritos de Ellen White? Nenhuma. As 28 crenças, elas estão calcadas única e exclusivamente nesse livro aqui, a Bíblia. Esse aqui tem um pouquinho mais de páginas. Então, meus irmãos, que esse primeiro ponto ele fique muito bem esclarecido. Mas aí agora cabe a pergunta, Ellen White realmente tem o dom profético? Ela, de fato, é uma profetisa moderna? Então, vamos estudar esse ponto agora. Então, nós temos que fazer os testes para saber se o profeta ele é verdadeiro ou não, já que o próprio Jesus disse que haveriam falsos e verdadeiros. E aí, com aquelas duas conotações, existe o falso, aquele que proclama inverdades a respeito da Bíblia, no caso, um pastor ou um pregador, quem quer que seja, que assume um púlpito e ele fala de Deus, ele está profetizando, porque ele está sendo um porta-voz de Deus. Se ele fala coisas discordantes da Bíblia, ele já está sendo um falso profeta. Mas nós temos também o aspecto daquela pessoa usada de maneira sobrenatural para ter revelações para a igreja remanescente. Aí a gente vê, por exemplo, tem aquele camarada, o Henri Cristo, né? Aqui no Brasil, que se diz o próprio Jesus, né? Então, a gente vê que tem também pessoas que são falsos profetas nesse nível. E para provar esses profetas, o que a gente precisa? Bom, a gente vai aplicar testes. Tudo que ensina esse profeta deve estar em harmonia com a Bíblia. Tudo que esse profeta falar não pode, obviamente, divergir da Bíblia. Então, a gente vê, antes de passar ali, isso está lá em Isaías 8:20. Eu vou até abrir aqui, eu pensei que ia ter o texto. Isaías 8:20 é quando fala a lei e ao testemunho. Se não falarem assim, jamais verão a alva. Se não me engano, o texto é exatamente dessa forma. Eu vou colocar aqui, ó, Isaías 8. Isaías 8:20, exatamente. A lei e ao testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. A lei e ao testemunho é equivalente à lei e aos profetas. O testemunho é o profeta, são os profetas, né? E como a gente sabe, lei e profetas diz respeito à Bíblia. Então, se não falarem, ou seja, com base na Bíblia, se não falarem dessa maneira, jamais verão a alva, ou seja, jamais verão a Jesus, não estão seguindo, né, o que a Bíblia nos ensina. Esse é o primeiro ponto. E a gente vê que Ellen White ela escreveu cerca de 25 milhões de palavras. Ela escreveu mais de 100 mil páginas manuscritas. E todas essas publicações estão em harmonia com as Escrituras. Fica esse desafio de algum escrito dela ser divergente da Bíblia. Você não vai encontrar. Quem for pesquisar, eventualmente, vai até ver que vai ter um ou outro pastor ou reverendo, seja como for o nome que se dá. Algumas pessoas vão até querer dizer que em alguns pontos há divergências, mas, na verdade, a gente recai naquele grande X da questão, que é a interpretação correta.
Da mesma forma que a gente tem interpretações erradas do texto bíblico, e esse é um ponto central também, onde aquele exemplo clássico, né? Quando Jesus fala pro ladrão na cruz, né? Eu te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Pô, então está dizendo, a pessoa fala assim, está vendo que a pessoa vai para o céu? Jesus disse que hoje vai estar no céu. Ora, isso não é verdade. A gente sabe, a Bíblia deixa bem claro que Jesus não foi para o céu naquele dia, né? Que ele descansou e ele foi ressuscitado no domingo, no primeiro dia da semana. Ali você tem, na verdade, eu até já comentei sobre isso, né? No grego não tem ali a vírgula. Então, a pessoa que traduziu colocou uma vírgula. Eu te digo hoje, vírgula, vai estar comigo. Melhor, assim, ó, eu te digo, vírgula, hoje estarás comigo no paraíso. O texto, a interpretação correta não é essa. O correto é, te digo hoje, ou seja, eu estou te dizendo aqui agora, que você vai estar comigo no céu. Quando vai ser? Aí a gente já estudou, que é só ali quando Jesus voltar pela segunda vez. E aqui a gente tem, então, que dessas mais de 100 mil páginas que ela escreveu, não há discordância com a Bíblia. Perdão. Mas aqui tem um ponto interessante, um aspecto também de milagre. Eu tô lendo esse livro aqui, ó. A gente está lendo Ciência do Bom Viver, né, pastor, dentro do projeto do ID. E eu estou lendo esse livro aqui que está sendo muito interessante. Eu vou até tirar aqui o compartilhamento. Não sei se vocês estão vendo. Chama Vida e Ensinos. Porque a gente, apesar de entender o dom profético de Ellen White, mas eu quero saber mais, assim, como que foi isso? E aqui eu estou tendo detalhes da vida dela que me ajudam a compreender esse dom profético. E Deus atuando diretamente sobre essa mulher. Ela estudou, como eu disse, somente 2 anos. Ela tentou voltar para a escola, não conseguia, porque ela ficou tipo com algum problema neuromuscular, né? Ela não conseguia escrever, ela não tinha força no pulso, nas mãos, e num determinado momento, Deus permitiu com que ela conseguisse escrever, entende? E ela escreveu essa quantidade absurda de páginas. Eu acho que mais para frente vai ter um slide que a gente vê que ela está entre as pessoas mais influentes dos Estados Unidos dos últimos 100 anos. Está entre as 100 pessoas mais influentes do século passado. Bem como ela é a mulher, não sei se vocês sabem, eu descobri recentemente, ela é a mulher que tem mais livros traduzidos para outras línguas. É a escritora mais traduzida do mundo. Então, a gente vê que nesse teste de ela fala conforme a Bíblia, sim. Segundo teste, pelos seus frutos os conhecereis. Está lá em Mateus 7:20, relativo aos profetas. E aí aqui a gente vê que a vida que esse dito profeta vive, ela tem que ser coerente com o que a Bíblia prescreve. Então, é lógico que, assim, somos seres humanos pecadores, assim como ela era. Ela não era infalível, jamais um adventista falaria isso. Mas ela tinha uma vida ilibada. O ministério dela durou 70 anos. A primeira visão dela foi com 17, ela morreu com 87 e nunca parou de trabalhar na obra de Deus. Ela foi muito hostilizada, e eu estou vendo isso nesse livro aqui. Muitas dúvidas pairaram naquele momento, e havia suspeitas, né? Pessoas hostis realmente, mas ninguém conseguiu argumentar quanto à sua conduta, quanto ao seu procedimento. Ela chegou a ter 30 crianças em casa, crianças que ela, entre aspas, ali adotou e ajudou. Ela nunca enriqueceu. Se ela fosse usar todo o dinheiro que ela podia, né, através das publicações e venda dos livros, ela teria tido muito dinheiro. E ela não tinha nada disso. Ela morreu aos 87 anos, em 1915, e a única posse realmente que ela tinha era uma casa, que era a casa que ela morava. Posteriormente, ela mudou para uma outra casa, e a posse dela era essa, porque ela empregava tudo que era possível e imaginável na obra de Deus.
Então, a vida do profeta, como Mateus 7,20 diz que o profeta vai ser, pelos frutos nós conheceremos, a vida de Ellen White também foi uma vida ilibada. E aí a gente tem mais um teste. O que o profeta fala, mas antes disso, eu vou até interromper aqui, pode ser que alguém tenha mais algum questionamento, se alguém quiser fazer alguma pergunta. Pois não, irmã Inês? Tem que desativar aí. Aperta na tela. Isso. Não, eu abaixei embaixo. Era embaixo e eu estava apertando em cima. Me informa uma coisa. Eu costumo dizer que quando a gente deseja o bem para a pessoa, a gente fala, não, você vai conseguir, a gente dá força para a pessoa. Eu costumo dizer que a gente está profetizando coisas boas para aquela pessoa. Isso é válido? É uma profecia? A gente profetizando que a pessoa tem aquilo, desejando que a pessoa tenha aquilo? Assim, irmã Inês, nas igrejas pentecostais, muitas vezes, existe até um procedimento que, num determinado momento ali do culto, faz os próprios irmãos, uns com os outros, coloca a mão na cabeça do irmão e o pastor, quem esteja liderando aquela cerimônia, pede que o irmão profetize na vida do outro, bênçãos, isso aí que a senhora está falando. Mas, assim, como a gente estudou, profetizar é ser o porta-voz de Deus, não é isso? Então, quando eu simplesmente estou desejando bênçãos para aquela pessoa, isso não é profecia. E eu nem também estou, digamos assim, através daquele meu pensamento positivo, meu desejo, fazendo com que aquilo realmente venha acontecer na vida daquela pessoa. Então, assim, esse desejo pelo bem da outra pessoa não se caracteriza como profetizar. Agora, quando você vai lá, conversa com essa pessoa e apresenta Cristo para ela, mostra para ela João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que você, crendo nele, não pereça, mas tenha vida eterna. Olha o que eu estou falando. Eu estou falando o que Deus falou. Da minha boca está saindo não as minhas palavras, mas a palavra de Deus. Eu não estou sendo usado sobrenaturalmente, como Ellen White foi, como Daniel, o profeta Daniel foi, como João Batista foi. Eu estou simplesmente tomando posse da escritura para transmitir para outra pessoa. E ali eu estou profetizando. Essa questão de falar coisas específicas da vida de pessoas, que ela vai... É até interessante, né? Tem um relato que eu vi, que uma pessoa profetizou que uma irmã de uma determinada igreja engravidaria. E ela engravidou. E aí a pessoa fica, nossa, ela profetizou realmente. Ora, se eu falar para qualquer mulher em idade fértil, olha, você vai engravidar. Eu tenho a mulher casada. Eu tenho chance de acertar. Aí eu estava vendo até o estudo do pastor Arilton, ele citou um exemplo lá dentro do programa dele mesmo, que uma pessoa falou para uma mulher já grávida que o filho dela nasceria com problema. Ela disse que profetizou, ela recebeu essa mensagem de Deus para passar para aquela pessoa. Aí o que a mulher fez? Ficou desesperada, angustiada, botou uma sementinha, ou seja, essa dita profeta colocou uma sementinha no coração daquela outra mulher, de angústia, de ansiedade. E aí, semanalmente, ela ia lá e fazia ultrassonografia, acompanhando a criança e aquele tormento todo. E, ao final, a criança nasceu perfeita. Então, uma pessoa falar o que vai acontecer na vida da outra, isso não quer dizer muita coisa. E aí recai naquilo que a gente viu de uma das provas. O que o profeta verdadeiro fala se concretiza. Quando Isaías falou que viria o Emanuel, ele veio. Quando João Batista, e aqui eu gostaria de dar essa ênfase, dentro do plano de salvação de Deus, ele levanta pessoas especiais para cada momento. Houve um momento que precisou Noé dar o alerta para aquelas pessoas se arrependerem,
porque Deus já iria fazer vir o dilúvio, mas a boa parte das promessas de Deus, ou das profecias, elas são condicionais. Assim como a gente tem o caso de Nínive, que Jonas foi utilizado, foi um profeta, ele foi usado por Deus, e aí houve a sobrenaturalidade, Deus falou com ele realmente, e mandou ele ir lá em Nínive, e dar o alerta para que o povo se arrependesse. Aí a condição, se não houvesse o arrependimento, Nínive seria destruída, assim como foi Sodoma, Gomorra. E aí o povo ouviu o seu profeta. E a gente vai ver esse texto no final. Crede nos seus profetas e prosperareis. E eles creram no profeta, na mensagem que Jonas levou. E em razão disso, Nínive não foi destruída. Entende? E aí Deus vai levantando profetas. A gente está estudando na escola sabatina esse momento tenso, onde o povo de Israel, especificamente o povo de Judá, se afasta dos caminhos do Senhor e eles vão cair sob o jugo babilônico, vão ser escravizados, como está prescrito em Deuteronômio 28, os castigos da desobediência. E aí Deus faz o quê? Utiliza a pessoa de maneira sobrenatural, específica, para dar o alerta. E Isaías foi utilizado dessa forma. Então, João Batista foi usado de maneira incrível na primeira vinda de Jesus. E por que, num momento tão importante, cada evento desse que eu citei foi extremamente importante, está dentro do plano de salvação? E por que Deus não colocaria um profeta moderno para dar um alerta ou estar, anunciando nesse movimento da igreja remanescente, que a gente sabe que haveria? A gente viu que Daniel fechou o livrinho, o anjo falou, Daniel, sela o livro, porque ainda precisa ainda seria profetizado, e muitos esquadrinharão aquele livro. E aí as pessoas esquadrinharam, lá em 1844, identificaram a data certa, mas o evento errado. Não era Jesus que estava voltando, era, a gente sabe disso, a purificação do santuário celestial, abrindo o tempo do fim, vamos chamar assim. E nesse tempo do fim, é um momento muito importante. A segunda vinda de Cristo está chegando. Então, havia necessidade de um movimento ressurgindo, resgatando as verdades. Quais? Da igreja remanescente. Os 10 mandamentos e o dom de profecia moderna. Então, esse é o grande contexto. Alguém quer fazer alguma colocação? Muito bem. Eu vou compartilhar novamente aqui. O senhor quer falar, pastor? Então, vou compartilhar aqui novamente. E esse é mais um teste, né? O que o profeta fala, se cumpre. E a gente tem, em Ellen White também, coisas assim inacreditáveis. Em 1868, Ellen White ela advertiu algumas pessoas com relação à saúde, à obesidade excessiva, e dizendo que elas poderiam ser suscetíveis a ataques de doenças agudas e morte súbita. Olha, somente em 1960, a Sociedade Americana de Cardiologia, ela recomendou a redução e o controle do consumo de gordura por motivos de riscos cardíacos. Até a gente está vivendo esse momento de pandemia, etc., ela tem várias orientações, porque ela passou pela gripe espanhola no início do século XX. E ela tinha uma série de orientações que décadas depois é que se confirmariam. Isso para a gente ficar só nesse campo da parte de saúde. Ela falou sobre a importância do exercício para uma boa saúde, principalmente da marcha. Aqui é o caminhar rápido, né? Ou Cooper. Isso aí só foi também confirmado cientificamente em 1960. Então, ela teve revelações, inclusive nesse campo de saúde, que a ciência só veio confirmar bem depois. Tá certo? E a gente vê que o profeta verdadeiro, ele é um guia divino em tempos de crise. É isso que eu citei, né? Quando Jesus Cristo estava por chegar, o ministério, né? Na verdade, Jesus Cristo e João Batista eram primos e a idade de apenas de 6 meses de diferença, mas João Batista, ele profetizou o início do ministério de Jesus, ou seja, Jesus como Messias. A gente tem aqui 2 textos
que mostram isso, Salmo 32:8. Nosso tempo está um pouco avançado, a gente não vai ler agora, mas Ellen White ela teve também essa atuação. Nos momentos decisivos e de crise da Igreja Adventista, ela foi uma voz de Deus, porque ela não trouxe nada novo. Se você pegar, por exemplo, o livro de Apocalipse, lá tem 400 e pouquinhos versos. Desses 400 versos, 270 são repetições do Antigo Testamento. É uma reescritura do Antigo Testamento. Então, os profetas, às vezes a gente tem esse entendimento errado. Acha que o profeta é aquele que prevê o futuro. Não necessariamente. O que João Batista fez? Ele falou alguma novidade? Que ia vir o Messias? Não. A vinda do Messias, ela está lá em, se não me engano, Gênesis 3,15, quando é dito que haveria inimizade entre o inimigo e a mulher. Ali já tem um indício da vinda de Jesus. E aí, Isaías, a gente está estudando agora Isaías, capítulo 53, e diversos pontos, falando da vinda de Jesus. João trouxe alguma novidade? Não. Ele só relembrou, ele trouxe mais detalhes, ou seja, ele direcionou naquele momento decisivo. E quando a gente pega os escritos de Ellen White, ela está fazendo isso. Ela não está trazendo novidade nenhuma, não está prevendo o futuro, não está dizendo que vai acontecer algo diferente do que já está na Bíblia. Mas ela está direcionando e alertando para aquilo que já está na Bíblia, assim como João Batista fez em relação à primeira vinda de Cristo. Entende? Então, esse é o ministério profético de Ellen White. E aí aqui continua. Ellen White foi uma forte voz de Deus a orientar sobre o rumo que eles deveriam tomar. Aí tem um detalhe também. Ela foi muito importante porque eles ficaram muito, né? Quando esse movimento adventista, ou seja, que cria na volta de Jesus, né? Ele surgiu e houve aquela grande decepção. A igreja que estava se formando ali, a igreja remanescente ressurgindo, eles ficavam em dúvida às vezes. Será que a gente está interpretando certo? A gente está indo na direção certa? Eles faziam as reuniões, debates e estudo profundo da Bíblia com muita oração, mas eles ficavam ainda assim, será que eu estou interpretando correto? Será que é mesmo a purificação do santuário? Será que Jesus não vai voltar? A gente errou as contas? E aí Ellen White era usada por Deus, recebia visões, e aqui tem um aspecto importante. Ela tinha aspectos sobrenaturais. Por exemplo, igual está lá em Daniel, quando ele fala que o anjo vai falar com ele, ele desfalece e perde o fôlego, ou seja, ele não respira. A Ellen White, em muitas das suas visões, ela não respirava. E isso foi comprovado por médicos que acompanhavam as visões na hora. Entende? Então, é comprovado diversos aspectos sobrenaturais que existem paralelos na Bíblia, de pessoas que estavam recebendo visões, algumas características, e ela também tinha essas características que foram, e é recente, não é tão antigo, e teve médicos presentes, pessoas que atestaram que ela não respirava, por exemplo, por mais de horas. Algumas visões dela durou mais de horas, 4 horas, sem respirar. Ou seja, realmente uma atuação sobrenatural. E de onde é essa sobrenaturalidade? Pode ser do inimigo ou de Deus. Mas considerando os crivos, né, os parâmetros para se saber se o profeta é verdadeiro ou não, e ela atendendo todos os pré-requisitos, logicamente, então, ela é uma profetisa verdadeira. Portanto, era Deus que estava inspirando ela. E nos seus incessantes anos de labores, foi uma voz que Deus usou para dar direção à obra de Deus. Muito bem. A gente já viu que ela escreveu mais de 100.000 páginas. Ela foi uma das maiores escritoras da humanidade. Como eu disse, aqui tem alguns livros. Aí eu até mostrei para vocês, né, o Caminho a Cristo, é esse mesmo que está aí. Eu quero muito ler esse aqui também, pastor. É o maior discurso de Cristo. Ela escreveu, Deus deu orientações para ela para falar de muitos temas. Eu tenho aqui esse livro também,
orientação da criança. Ela falou muito sobre educação, sobre como ser um lar cristão. Eu tenho um livro que eu gostei também bastante, chama Fundamentos do Lar Cristão. O que ela fala? Não, é tudo coerente com a Bíblia. É ensinando a família a se relacionar, a relação marido-mulher, pais e filhos, devoção pessoal, que a gente faz aqui todo dia, nosso culto familiar, ou seja, é nos levando à Bíblia. Os escritos dela têm um único objetivo, é nos conduzir até a Bíblia e trazendo mais esclarecimento. O livro famoso, O Grande Conflito, tem outra capa aí que vocês estão vendo também. O Grande Conflito, de Ellen White. Ela escreveu de muita coisa. E eu estou doido para começar a ler esse aqui. É uma versão moderna, uma coleção. Deixa eu tirar aqui para vocês enxergarem melhor, né? Esse aqui é uma versão já mais atualizada, série Conflito. E aqui são livros... eu gosto muito dos históricos aqui, Patriarcas e Profetas, Profetas e Reis. Quero ler muito o Desejado de Todas as Nações também, que ela vai falar do ministério de Cristo. Ou seja, praticamente toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela tem as revelações e as impressões que ela teve de Deus, esclarecendo aqueles pontos daqueles livros. Eu gosto muito. A gente está estudando Isaías agora, aí eu pego aqui o livro Patriarcas e Profetas, e aqui ela tem o trecho referente a Isaías. Profetas e Reis, melhor dizendo. Aí aqui a gente vai ter ela trazendo esclarecimento sobre o livro de Isaías. Bom, até aqui, alguém alguma pergunta, alguma coisa a mais? Caminhando para o fim. E Ellen White, ela está entre os 100 norte-americanos mais influentes de todos os tempos. Isso aqui foi uma pesquisa dessa revista. A lista é um trabalho da Smithsonian Magazine, uma publicação que pertence a uma instituição criada em 1946, que reúne um grupo de museus e centros de pesquisa administrados pelo governo dos Estados Unidos. Então, nessa pesquisa, tendo em vista o alcance dos seus escritos, tem até o Cid Moreira, né? Acho que vocês já devem ter visto. O Cid Moreira, eu não sei qual foi o livro que impactou muito ele, e ele passou a adotar, né, um estilo de vida mais saudável, tomando por base também, além de outros livros também, não sei se foi não foi Ciência do Bom Viver, não. Eu esqueci agora, pastor, é aquele que fala sobre alimentação. E aí ele se torna vegetariano, etc., e viveu aí bastante tempo. Ou está vivo ainda, não recordo. Mas, meus queridos irmãos, segundo Crônicas 20:20 diz o seguinte. Olá, muito bem, isso aí, dona Inês. Segundo Crônicas diz o seguinte: crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Esse é o convite que fica para nós hoje. Quer você fazer parte da igreja remanescente? Queremos nós estar entre os 144 mil do Apocalipse e estar de pé naquele grande dia? Então, nós precisamos ter as características da igreja remanescente. Nós devemos guardar os mandamentos. Nós devemos seguir, crer no profeta, na profeta especificamente. Porque a nossa prosperidade não é a prosperidade aqui desse mundo, não. É a prosperidade espiritual. Nós vamos alcançar essa vitória. Então, eu convido realmente a cada um de vocês refletir sobre isso. E alguém, como eu disse lá no começo, muitas pessoas vão hostilizar, é aquilo, né? As coisas de Deus para o homem são loucura. Então, a partir do momento que a gente estuda e quer conhecer mais de Deus, muitos vão dizer, rapaz, como eu já ouvi, está ficando doido. Mas não é. Realmente a gente está indo na direção certa. Porque com a própria primeira visão de Ellen White que eu vi nesse livro, no Vida e Ensinos, aqui tem um detalhamento da primeira visão dela. E realmente, ela viu um caminho estreito que levava ao céu.
e alguns ficavam, caíam pelo caminho e tal. E nós temos essa escolha para fazer. Quer você estar na igreja remanescente? Esse é meu apelo para vocês. Pastor, muito obrigado. Eu que agradeço, Daniel, e queria comentar algo que, se você já pensou sobre o que até o Daniel falou, a Ellen White, como escolhida para ser profetisa, não escreveu nada além da Bíblia. E alguns, às vezes, Daniel, perguntam assim, mas se não escreveu nada além, por que eu não fico só com a Bíblia? Sim, é possível você só com a Bíblia conhecer toda a verdade. Porém, entra uma pergunta. O próprio Daniel mostrou uma Bíblia. Essa é uma Bíblia com comentários de teólogos. E a Ellen White escreveu exatamente comentários inspirados por Deus, onde a nossa visão amplia em relação a vários assuntos, onde a Bíblia estabelece pontos, princípios, mas o Espírito de Profecia nos orienta como aplicá-los. Isso é muito importante. Por isso, crede nos seus profetas e prosperareis. E o livro que o Daniel mencionou é o Conselho sobre o Regime Alimentar, não é isso, Daniel? Isso, pastor, eu não lembrava do nome. Aí eu queria fazer só... Pois não, pastor. Não, com certeza, Daniel. E é isso que Deus quer, que você não só aceite os princípios e as normas bíblicas, mas amplie agora, tendo facilidade de aceitar, de colocar em prática, que é a função que um profeta tem. No passado, vários profetas, como você citou, não escreveram livros da Bíblia. Mas, por exemplo, João Batista, como você mencionou, preparou o caminho de Jesus, não acrescentou nada, mas ele ajudou o povo a aceitar, principalmente a Jesus como Messias, e assim vários outros. Que Deus abençoe a cada um ao se aprofundar nesses estudos que Ellen White deixou, inspirados por Deus. Então, a igreja não idolatra Ellen White. A igreja aceita o carinho de Deus em nos revelar mensagens através de alguém tão frágil como Daniel colocou, que foi Ellen White. Maravilha, Daniel, suas considerações e a oração final. Perfeito, pastor. Obrigado. Então, é isso, meus amigos. Crede nos profetas e prosperareis. E como eu disse, a gente não está buscando prosperidade deste mundo. Eu não quero carro, apartamento, ou não devemos nos deixar levar por essa prosperidade que muitas igrejas, infelizmente, adotam essa teologia da prosperidade e não falam de aspectos tão importantes. Ontem eu e minha mãe estávamos conversando quando fomos fazer nossa oração e ela deu um testemunho muito bonito ali. E aí talvez no sábado, pastor, ela possa dar esse testemunho, mas ela falou algo que me deixou assim realmente muito impressionado, que é justamente como a igreja, outras igrejas, ela fazia parte de uma outra igreja, uma outra denominação, não estudava o livro de Apocalipse, não sabia o que era o Espírito Santo, não sabia tanta coisa e, infelizmente, se prendem muitas vezes a coisas mais populares. E aí eu vou até, embora alongue aqui mais um minuto, minha mãe falou uma coisa também interessante, que eu estava passando uma procissão na frente da minha casa, lá em Teresina, aí onde ela mora, onde ela está agora, e o padre, eu lembro disso, né? Eles queriam entrar na casa da gente, é tipo uma procissão, vai com a imagem ali e quer entrar na casa da gente, saber se pode fazer uma oração, rezar alguma coisa. Aí meu pai, que não era nada, ele não era religioso de forma alguma, não cria praticamente em nada, mas aí ele questionou o padre. Ele falou assim, mas padre, vem cá, a Bíblia não fala que não é para adorar a imagem? Por que o senhor está querendo entrar aqui na minha casa com essa estátua? E aí o padre, até de uma maneira bem ali, me causou até um pouco de surpresa, falou assim, não, seu Lucas, veja bem, é porque se não tiver o povo não atrai o povo. Ou seja, infelizmente, muitos falsos profetas, pessoas que dizem falar por Deus, serem porta-voz de Deus, eles não estão querendo dar a mensagem do alerta, essa mensagem tão importante para agora, o tempo do fim, mas estão querendo arrebanhar mais
irmãos para a sua igreja, para a sua denominação, muitas vezes sendo lobos roubadores, com interesses outros que não a nossa salvação. Então, que fique esse alerta. Reforço, não somos contra qualquer outra denominação, nem católico, nem presbiteriano, nem batista, nem qualquer outra denominação. Muito pelo contrário, sabemos que a maioria dos irmãos que estão lá fora são sinceros. E a própria Bíblia nos orienta que há um único aprisco e um único rebanho, né? E um único Senhor. E esses apriscos todos, as ovelhas vão vir para o rebanho. E a gente viu também semana passada, Apocalipse 18, 4, se não me engano, sai dela, povo meu. Então, a partir do momento que nós enxergamos as verdades da Bíblia, não é porque é adventista que está... Não, é porque a Bíblia que está dizendo, temos que guardar os mandamentos. Temos um dom de profecia moderno que nos direciona, não traz novidades, ele nos direciona para a maravilhosa luz que é Cristo Jesus. Então, feitas as considerações finais, pastor, eu vou orar, pode ser? Vamos falar com Deus. Pai querido, amado Deus, como é bom, Senhor, esse teu povo aqui reunido para estudar, para conhecer mais das tuas verdades, e uma verdade tão importante, Pai, e que não é trabalhada em muitos outros lugares, que é exatamente os aspectos do tempo do fim. Muitas pessoas não estudam os alertas ali previstos em Apocalipse, que o povo tem sim que se preparar, que o nosso Deus, ele é um Deus de amor, ele quer salvar a todos, e muitas vezes é por isso mesmo que ele permite com que a pessoa passe por alguma tribulação. Algumas pessoas, Pai, elas só vão acordar para a sua pequenez e a sua necessidade de Cristo quando passarem por uma grande tribulação, Pai. Então, Senhor, por favor, que o Teu Santo Espírito esteja nos guiando para que entendamos, Senhor, que as mensagens ali de Apocalipse 14 e que haveria, sim, profetas modernos, acabamos de estudar isso, um profeta que surgiria nesse movimento da igreja remanescente. E devemos, Pai, seguir essas orientações, porque crendo neles, nós prosperaremos. Paizinho querido, abençoa a cada uma das pessoas que esteve aqui hoje conosco, abençoa, Senhor, as pessoas que vão assistir, que estão assistindo agora pelo YouTube, após essa nossa gravação. Abençoa, Senhor, os familiares, os amigos e todas as pessoas com as quais queremos estar reunidos nas mansões celestiais. Perdoa, Senhor, nossos pecados e esteja conosco hoje e sempre. Eu peço e agradeço em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém.